Só o resto que ela deixou, né? Agora não sei se é minha amiga ou paraíso. Horizonte é Bornal. Põe uma de fundo. Põe aquelas de fundo que não tem voz, para não confundir nós aqui. Opa. Nayara, minha técnica de enfermagem. Eu ia falar um trem da briga, mas é a favorita sim. Nayara tá sempre comigo nas piores buchas do planeta Terra. Ela tá lá fazendo tudo e mais um pouco. Com grande excelência. Abraço, Querência, Mato Grosso. Querência é a terra de quem? Eduardo Adiel. Quem que é ele? Será que é da família da Duda? Mas tinha que ter ligado pra Duda, pro Bruno, hein? Nossos líderes. Leandro Polongato, vereador, fazedor de facas. Um abraço, Maria Freda. Vamos começar aqui agora. Galera, seguinte. Por que eu tô fazendo essa live? Porque Deus mandou. É isso e pronto, acabou. Vocês mandou? Nós tem que fazer. Só que aí, o que eu vim falar aqui hoje? O que preparou para nós? Preparou sobre pedir as coisas para Deus. O que você tem que pedir para Deus? Tudo que você quiser, você pode pedir para Deus. Vamos ler o texto aqui que a gente separou. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Mas é o quê? Qual é o... É Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. A gente vai fazer a leitura aqui agora. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães para 5.000 pessoas, mais de 5.000, né? Porque eles não contam os meus meninos. E aí, ele mandou os discípulos pegar um barco e ir para o outro lado. E aqui nós vamos ler aqui agora. Logo depois que Jesus tinha multiplicado os pães, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Porque ficou 5.000 lá, ele mandou os discípulos vazar, enquanto ele despedia do povo, pegava na mão, falava, abraço, galera, com Deus, tá? Fica comigo. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Como quem não quer nada, vou ter que ir lá no meu barco, né? Pegou e foi andando. Esqueça extremamente tudo. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. Isso aqui, ó. Não tem um que não suja as partes íntimas, né? É um fantasma. Gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Pedro trucou, né? Falou, truco. É o serão, truco. Jesus pediu 6? Batendo 6.000, ladrão. Vem aqui agora. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus Cristo. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Por que ele começou a afundar, Marquinhos? Eu acredito que ele começou a afundar porque as calças dele pesou de tanto que ele escorregou na roupa ali, viu? Sujou as calças. Cara. Chegou a afundar. Tanto que ele cagou na roupa de medo ali, ele chegou a afundar. E ele falou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Certo? Então vamos lá. Posso fazer um parênteses aqui? Faça com estranho. Vamos orar. Vamos orar. Para o Senhor abençoar essa live, que seja uma vida transformada. Sabe, eu tava pensando isso mais cedo, conversando com a minha namorada, ela falou, se tiver uma pessoa com a vida transformada, já valeu. Valeu demais, né? Então, que nós sejamos, nesse momento, um instrumento de Deus na vida de vocês, sabe? Às vezes, você tá aí um pouco afastado de Deus, ou até em tempos que não lê a Bíblia ou não ora, talvez seja um momento que Deus esteja falando com você. Peço que todos vocês estejam com o coração aberto para receber. A gente não está aqui, não estamos vendendo nada, não estamos, digamos, em vão. A gente está aqui para edificar aquilo que é eterno na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Quer orar ou dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Ora aí pra gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, nós colocamos
diante do Senhor essa live. Meu Pai, nós pedimos que cada um que esteja assistindo seja cheio da Tua presença. Senhor, usa-nos como instrumento do Senhor aqui nessa terra para explicar da Tua palavra, para transbordar o Teu Espírito. Pai, que o Evangelho seja pregado, seja multiplicado e que vidas venham ser transformadas. Meu Deus, dê força àquele que está necessitado, dê sabedoria àquele que está precisando de sabedoria, dê o livramento àquele que precisa de livramento. Pai, nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti essa live. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor que use nós como sua boca, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor que entregue a palavra, nada que é criado de nós, Senhor. A gente replica o que o Senhor nos fala. Em nome de Jesus, abençoe para que eles abram o coração para entender sua palavra. Amém. Amém. Então vamos lá explicar o que aconteceu aqui, galera. Quem chegou aí agora, Mateus 14, 22 até o 33, que a gente acabou de ler, tá? Então tava lá, Jesus mandou o pessoal ir de barco, ficou para trás e chegou na sua extrema humildade, sem querer aparecer para ninguém. Chegou lá no barquinho para entrar no barco andando sobre as águas. Naquele momento, os discípulos viram aquilo e pensou: não é possível, não é possível, não é possível, isso é fantasma, e começaram a duvidar. Isso que eles tinham acabado de ver um milagre. Mas, mano, cá entre nós, se põe no lugar de Pedro. Ah, eu já tava borrado, eu tava sentado nessa altura aqui, só de bosta pra baixo. Nossa, Não, você como. pisava na água? Não sei, calma que vai chegar lá. É? Ó. E aí eu tenho um questionamento pra você, Marquinhos, pra quem tá na live. Por quê? Eu fiquei pensando nisso há muito tempo. Por que Pedro andou sobre as águas? Vocês sabem responder? Por quê? Por qual motivo? Porque ele, na verdade, queria testar Jesus, né? Ele ainda duvidava que Jesus era o próprio Deus encarnado, né? Então, ele queria ver algo sobrenatural. Certo, ele queria ver. É, tipo, digamos assim, você chega pra mim e fala, eu sou médico. Eu falo, não acredito. Então, peraí, faz um ponto aqui, ou faz uma massagem, alguma coisa que só médico sabe fazer. Certo. Eu vou te explicar o porquê que eu entendi que Pedro andou sobre as águas. Por quê? Ele só andou sobre as águas porque ele pediu. Não tem mais nenhuma justificativa do porquê que ele andou. E por que ele pediu? Porque... Não, aí é essa justificativa sua aí. Eu continuo. Mas o negócio é o seguinte. Por que mesmo ele só pedindo um negócio tão idiota, vou te perguntar agora o que vem depois disso, de andar porque ele pediu. Alguém precisa andar sobre as águas? Não. Não precisa. Alguém merece andar sobre as águas? Não. Não merece. Então, não tem um motivo assim de falar... Ele andou porque ele era mais merecedor que os outros, era o melhor discípulo, não era. Porque não dá pra gente falar isso. Ele não era perfeito. Mas você sabe uma Ele não era sem característica pecado. de Pedro? Ele era muito explosivo. Demais. Ele era aquele cara que virava assim e falava, duvido que você faz isso. Ele era o cara que, de fato, era muito carnal. Ele só acreditava vendo. Ele só... Inclusive... Jesus fala, né, homem de pouca fé. Então, quanto mais carnal nós somos, menos fé nós temos, né? Exatamente. Então, era uma das características de Pedro. E aí, digo mais, vamos voltar lá para trás. Então, ele andou por quê? Pediu. E por que Jesus permitiu ele andar? Só pelo fato de que ele pediu. Mas para outra coisa, para a gente estar falando desse acontecimento aqui hoje. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que tem outro mistério aí por trás também. Quando você participa, vivencia um milagre, você tem uma experiência com Deus. Digamos que... Eu vou dar um testemunho aqui simples. Eu quebrei a minha clavícula. E eu fui em 3 médicos, os 3 médicos com raio-x na mão, falaram que eu tinha que operar. Já tinha passado 6 meses. Você é médico, você sabe que depois de 3, 4 meses é difícil colar. E aí eu vivenciei um milagre. Fui no quarto e simplesmente tinha sido colado. O cara falou, não, aqui não tem nada. Então, quando você vivencia uma experiência com Deus, seja através de um milagre, seja talvez através de uma oração, você eleva a sua experiência com Deus. Então, isso para Pedro fez ele acreditar mais. Fez.
E além de Deus fazer isso para, vamos supor, para provar, para dar mais motivo ainda para você acreditar nele, ele te permite viver esses milagres, igual a 10 em matemática ali falou, que é para você falar para outras pessoas, testificar sobre isso, testemunhar sobre isso, para fazer a obra, para fazer outras pessoas acreditarem. Porque Pedro ter andado na água naquele dia faz eu acreditar mais ainda no poder de Jesus Cristo. Porque ele é tão grande que ele fez outra pessoa pecadora, sem merecimento, andar na água só porque ele pediu. Entendeu? Outra coisa, um pai. Vamos supor um pai aqui, o filho do Flávio Augusto. Filho do Bill Gates, que eu acho que é mais conhecido, né? Filho do seu patrão? Filho do seu patrão. Pedir o filho chega lá e pede, pai, me dá um... Deixa eu ir até você te dar um abraço. Vamos falar coisa simples. O pai só fala vem, que não custa nada pro pai. Então, para Jesus, não tem nada que você pedir para Deus que custa alguma coisa. Nada, ele é dono de tudo. Então, você tem extrema segurança. Deus não precisa tirar alguma coisa para alguém para te dar. Ele tem os recursos infinitos. Então, não tem uma limitação de até o que você pode pedir. Você pode pedir até onde você acreditar. Posso te fazer uma pergunta? Deve. Você já teve uma experiência com Deus, assim como Pedro? Absurdas, várias. Você pode contar uma? Conto com extrema segurança. Rapidinho. Vamos contar uma aqui. Meu testemunho fixado ali no meu perfil da asma. Eu pedi para Deus curar minha asma. E ele curou. Curou por quê? Ele curou... Mas asma não tem cura? Não tem cura na medicina. Você tem o médico dos médicos. Jesus morreu na cruz, levou todos os nossos pecados e doenças com ele. E aí eu pedi para Deus e ele me curou da asma. Por que eu sinto que ele me curou da asma? Ele me curou 1 ano depois, ele me confirmou que tinha me curado. Porque quando ele me curou, eu não tinha coragem de falar para as pessoas que ele tinha me curado. Porque eu tinha medo eu tinha pouca fé, me faltava fé, eu tinha medo da asma voltar e as pessoas falassem, Deus não tinha te curado da asma e agora que você voltou? Então esse Deus seu não presta para nada. Eu tinha pouca fé de falar para as pessoas que Deus tinha me curado da asma. 1 ano depois, estava lá em Anápolis, que é uma cidade que eu nem moro. E aí entrei na igreja aleatória e um cara foi orar por mim e falou assim, Deus, ele não me curou da asma, ele me deu pulmões de atleta. Saiu da boca do cara, que eu não sei. Caraca, Deus me deu pulmões de atleta. Depois disso, eu coloquei meu pulmão à prova. Que você fez? Corri meia maratona. Uau. Ganhei campeonato de jiu-jitsu. Fiz snowboard. Atravessei uma represa, que o último cara que tinha atravessado a represa morreu. Eu atravessei. Atravessando? Ele morreu? Morreu. Mentira! Morreu. Nossa! Aí eu faço 2 minutos e 50 segundos de apneia debaixo da água. Pulmão então, de atleta. Meu pulmão é de atleta. Será que o pessoal que está assistindo a gente já viveu alguma experiência com Deus? Com certeza. Pedro? A gente depois vai criar um grupo no Telegram para vocês mandarem os testemunhos pra gente. A gente quer saber disso aí. Então, Deus não tem limitação de falar assim, não vou te dar isso, não vou te dar aquilo. Ele te dá, basta você pedir. Por que a gente fala que basta pedir? Porque a gente tem o outro texto aqui, ó, que complementa, ainda em Mateus 21, 21. Posso te interromper? Deve. Você quer falar de pedir? Quero. Então, pega essa. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo os maus, não sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que vós, homens, vos faça, fazei-los também vós, porque esta é a lei e o profeta. Eu acabei de ler Mateus 7 ao 12. Mateus 7 ao 12. Mano, cá entre nós. Explica pra gente. A Bíblia mente? Tem alguma coisa? Eu li, na verdade, um livro de um rapaz chamado C.S. Lewis. E ele era um filósofo, um estudioso,
E ele falava o seguinte: eu vou provar que a Bíblia é uma fraude, que ela é mentirosa. Antes de chegar em Apocalipse, ele já estava chorando, cheio da presença de Deus. Ele não conseguiu, e eu desafio qualquer pessoa a provar que a Bíblia é uma farsa ou é uma mentira. Então, se está escrito aqui, é porque é verdade. Se, por exemplo, imagina que o seu pai, você estava falando do Bill Gates. Imagina que seu pai é o Bill Gates. E você vira para ele e fala: pai, me dá, sei lá, uma casa, me dá... Você acha que ele vai te negar? Você acha motivo. que... Não tem. Então, quem é Bill Gates perto de Deus? Nossa. Se ele... Meu pai, que é falho, me deu... Oh, me demorou demais, cara, do meu papai. Imagina Deus na Mano, contenção. e o melhor disso, ele instiga você a pedir. Ítalo, me pede que eu te dou. Me pede. Manda pedir, né? Manda pedir. Sabe o que aconteceu? Enquanto eu tava preparando essa palavra, falei que era de pedir, uma seguidora, não lembro o nome dela, me mandou uma mensagem seguinte. Nesse assunto aí, eu tenho créditos, porque eu nunca pedi nada pra Deus. Eu falei, que pena. Aí ela, mas eu nunca pedi porque eu não preciso. Aí eu falei, que pena novamente, porque Deus não te dá só o que você precisa. Ele é abundante. E aqui tá falando que ele te dá o que você quiser e pedir. Posso te falar um parênteses? Pedro precisava andar. Ele Não precisava. não precisava, é só pra, Mas é só pra descolar da galera, entendeu? eu acho, tipo assim, quem às vezes fala, eu já tenho tudo, é um pouco egoísta, sabia? Por quê? Porque hoje, na verdade, a gente tem que prosperar, ser próspero, abençoado para abençoar o próximo. Abençoar a família, abençoar o necessitado. Cara, tem coisa melhor do que você poder ajudar alguém? É bom, sentir essa satisfação. Então, se a pessoa já tem suficiente para si, para a família, prospera mais, avança, Transborda. Né? transborda. Porque é muito melhor a gente dar do que receber. Maior é o que serve. Maior que serve. Então, muito bacana ser instigado pelo Senhor. Ele manda você pedir, né, cara? Que forte isso. Quanto que foi a última vez que você pediu? O que você pediu? Tem uma meia hora. Eu também dei pouco mais. Se eu te falar que eu peço pra ele, às vezes eu perco as coisas. Você perde? Já perdeu alguma Demais da coisa? conta. Todo dia. Eu tô mudando de casa e aí É uma bagunça, hein? aí eu não sei cadê as coisas. De fato eu peço, Senhor, cadê tal coisa? Cadê a chave? Cadê esse tripé? Cadê esse ring light? Então, mano, eu peço coisa pequena, peço coisa grande. Ele nos instiga, em momento algum ele nos proíbe de Ser pedir. 100% dependente. Ou né? só peça coisa grande, ou só peça coisa impossível que o possível você faz. Não. Ele fala pra gente pedir qualquer coisa. Cadê? Tá pedindo qualquer coisa. Depois você acha que não. Pedir e dar-se vontade. Não fala pedir as coisas impossíveis, não fala pedir as coisas pequenas. Tem muita gente que fala isso. Deus é o Deus do impossível, né? O fácil você faz, ou o que é possível você fazer, você faz. Né? Cara, Não é mas... errado. Mas se você fazer o possível com Deus te ajudando, Ah, é não, melhor. velho. Você prefere Nossa. fazer as coisas sozinho ou de dupla? De dupla, né? Não tem jeito, vamos dividir o peso, né? Vamos terceirizar. Vamos terceirizar. É assim que prospera. Outra coisa aqui. Esqueci. Vou te contar um caos desses dias. Tava eu em um dos meus serviços e aí a comida tava azeda. Fui comer, senti o cheiro, um trem azedo. Falei, galera, o trem tá azedo. E a galera, não tá. Tava não, num tá, restaurante? Não, no serviço. E aí foi e fez a votação, decidiu que tava azedo mesmo. Depois que os Mas dois era tinham só- comido a marmita inteira. Era só a salada ou era tudo? Era o arroz. Era arroz, não tem jeito de mano. fazer arroz. Né? Aí foi e o povo teve uma ideia lá, eu fui, me deu uma vontade na hora de comer o churrasco, sabe? E aí eu pesquisei no iFood e não achei o churrasco. E aí o pessoal foi e deu a ideia, falou o seguinte, vamos pedir uns frango assado? O povo lá não tem fome, falou, vamos pedir uns 3, 4 frango assado? E vamos fazer um comezão aqui, nós faz arroz, vai. Vamos então, hein? Foi, pediu lá, organizou. E aí aconteceu que eu que fui eleito para ir lá buscar o frango assado, que já tinha acabado minha hora de serviço.
eu precisava almoçar para viajar. Fui lá buscar o frango assado, mas com aquele desejo de comer churrasco, cara. Carne de vaca. Era, vaca. Não queria frango. Frango não, mas eu ia lá, vou comer. Toda votação, democracia é isso. E aí, fui lá, cheguei lá, cara, aquela costela assando, naquela televisão de cachorro. Né, Sei. eu vi aquela costela. Eu falei, Deus, eu quero comer essa costela. Mas você não podia, uai. Não tinha, era só frango. Não, lá tinha costela assando e o frango. Só que o povo já tinha pedido frango, só de comida já tinha dado 3 frangos, R$140. Nós pegar mais a costela ia sobrar, eu só conto desperdício. Os frangos eu já sabia que ia sobrar. Aí eu fui e olhei pro cara e falei assim, ô, você não dá um pedacinho de costela experimentar, não? E aí ele foi, partiu ali, me deu um pedacinho. Só que me deu, tipo assim, ainda deu um bifão, só ali eu já tava satisfeito. Só que Deus não é Deus de migalha, meu amigo. Não é Deus de migalha, olha, Deus tá no simples. Ele foi e falou assim, não, vou fazer melhor. Pegou a costelona, tchap, tchap, tchap. Gosto demais de vocês do Samuco, não sei o que. Ixi. Gosto demais de vocês, não sei o que e tal. Leva essa costela aqui pra vocês. Leva essa costela. O cara me deu a costela que eu queria de presente, cara. Eu podia muito bem comprar a costela, mas Deus me mima nos detalhes, cara. Deus me mima nos detalhes. Ele não... Você pedir pra ele alguma coisa, ele não tem... Eu não vejo ele falar, não, se for uma coisa que vai te fazer bem. Não precisa ser uma coisa que você precisa, só uma coisa que você... Então, ele nos mima, né, velho? Mas pai que não gosta de agradar o filho. Mas já teve alguma coisa que você só pensou e por pensar aconteceu? Não dá nem tempo de pedir. Tem coisa que não dá nem tempo, Mas cara. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que não tem um segredo sobrenatural. É você entender que... Primeiramente, você entender que você não é merecedor disso. Por quê? Aí você fala, como é que eu não sou merecedor? Então como é que eu vou pedir? Mas não é porque você merece. É porque Jesus veio no seu lugar. Então quando você pede alguma coisa, Deus vê Jesus pedindo para ele, que é o Filho amado. E você é cordeiro com Jesus em todas as coisas de Deus. Então por isso que ele te entrega. A gente entender que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Se ele nos entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar, você acha que ele vai te negar alguma coisa? Não tem jeito. Entregou o mais valioso. Né? Mais valioso. Então, sabendo isso nos dá ousadia, né? Seu pai te dá uma casa, ele vai te negar um suco de laranja? Um chaveiro? Um chaveiro? As coisas ficam insignificantes perto da É muito obra pequeno, de Jesus. Então, essa revelação é muito libertadora. Sabia que muitas pessoas acreditam que o evangelho é complicado? Na verdade, ele é simples, né? O evangelho simples. é nós entendermos que quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filho, nós nos tornamos assim como Cristo é. E quando Deus olha para nós, Ele não vai ver as obras do Ítalo, não vai ver o Ítalo xingando o cara no trânsito ali porque fechou. Ou às vezes não vai ver o Ítalo, às vezes, fazendo... Qual que foi seu último pecado? Você pode confessar? Deixa eu ver. Cara, eu acho que... agora o caminhão me fechou, já estressei, já logo. Tá louco, os guris não perdem a paciência, fácil, né? Então, isso, se a gente for analisar pelas nossas obras, isso é suficiente para você não ter fé para pedir. Mas espera aí, há 10 minutos atrás eu estava brigando com um caminhoneiro. Não é suficiente. Mas depois que Cristo veio, morreu em nosso lugar, ele quando vê Cristo, ele quando vê você, ele não olha para você, ele vê Cristo em você. E Cristo não teve nenhum pecado. Entendeu? Perfeito, né? Ele era perfeito. Então, Deixa eu te complementar. Se fosse as obras que a gente faz pra gente merecer alguma coisa, precisava ter Cristo vindo? não.
E a pessoa que acha que é perfeita a ponto de merecer um milagre, ela está rejeitando a obra de Cristo. Cristo veio em vão. Peraí, se eu sou autossuficiente, consigo agradar a Deus, para que Cristo veio? Para que Cristo se aplica na minha vida? Então, digamos que... vou dar um exemplo aqui. Digamos que esse papel seja nós. Seja o Ítalo. Você, papel. Quando você aceita a Cristo, e esse papel é Cristo. É Cristo. A Bíblia que é Cristo. Então, Ítalo... Agora, quando Deus olha para você, só vê Cristo. Isso, Cristo faz merecedor, te faz merecedor, porque os seus pecados foram apagados. Os pecados passados, os presentes e os futuros. Explica melhor esse negócio de pecado passado, presente e futuro, porque se os meus pecados futuros foram perdoados, eu posso sair fazendo qualquer coisa ou tem outra linha de pensamento? Eu posso te fazer uma pergunta? Faça. Você acha que Cristo ia fazer uma obra incompleta? Você acha que depois que... E outra coisa, quando ele veio, todos os nossos pecados seriam futuros. Sim, porque ele veio há 2025 anos atrás, né? Então, ele não ia fazer uma... Porque mesmo depois que nós cremos em Cristo, os nossos pecados passados foram perdoados. Infelizmente, a gente não consegue não pecar. Não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Tem como um pé de manga dar morango? Impossível. Tem como um cachorro miar? E Nem isso... com o melhor adestrador do planeta. Então, infelizmente, infelizmente a nossa natureza ela é transformada, onde nós começamos a, de dentro para fora, nos afastar do pecado através do Espírito Santo, mas, infelizmente, uma hora ou outra, a gente vai pecar. Mas agora, olha o detalhe. A gente foi enxertado na videira verdadeira. Você conhece agronomia? Conheço. Como que é enxertia? Tem a Conheço videira, igual eu conheço de foguete. tem a videira lá. Ó, minha mãe. Abraço, mamãe. Tia. Cuidar de Deus é inexplicável, é emocionante. Só quem crer pode viver essa experiência. A videira é o seguinte. Jesus é a videira. Ele tem um raminho lá. Você vai cortar ele, vai pegar a gente e enxertar. Agora a gente está todos enxertados no pé que é Jesus Cristo. Então nossos frutos agora vão ser bons frutos depois de ser aceito de Jesus Cristo. Antes a gente estava enxertado em Adão, que era nosso pai. Cortou, a gente morreu, nasceu de novo, que é o batismo. E agora, quando a gente nasceu de novo, a gente não tem natureza pecaminosa. É verdade. A gente tem a natureza de Jesus Cristo. É verdade. Sabe um exemplo que eu vi uma vez que pode trazer, às vezes, a clareza para o pessoal que está assistindo? Uma ovelha, ela rola na lama? Não é comum. Não é comum, mas ela pode se sujar. Acaba que acontece. Mas logo, logo ela se incomoda com a sujeira. Não agrada, não. Então, assim somos nós. Porque quando você vai em lugar que quem cria ovelha, você pode ver que tem uma casinha levantada, que elas não gostam de Exatamente. elas não dormem deitadas no chão. Mas elas, uma hora ou outra, elas sujam. Acaba que suja. Que Somos suja. nós. Exatamente. Depois que nós nascemos de novo, infelizmente, uma hora ou outra a gente vai errar, vai pecar. Mas, logo, logo a gente vê, opa, esse ambiente não combina comigo. Essas amizades não combinam comigo. Esse palavreado não combina comigo. O Espírito Santo começa a nos incomodar a ponto de, dentro para fora, nós começarmos a nos afastar do pecado. Pode te perguntar uma pergunta. Eu tenho que melhorar para mim ir para a igreja? Fala, não posso ir para a igreja não, sou pecador demais. O que você acha disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tá lá no SAMU, aí chega um paciente doente, você vai virar para ele e vai perguntar, só vou te atender depois que você melhorar. Não faz sentido, né?
Não. Então tem muita... Nossa, que pergunta massa. As pessoas têm que procurar a Jesus Cristo do jeito que elas estão, porque é Ele que efetua a transformação. Se você pegar todos os discípulos, um era político corrupto, o outro era brigador, o outro, enfim, eram... Todos falhos. Os mais falhos. Os mais falhos. improváveis. Então, Igual nós assim, exato, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, muitas pessoas esperam, eu vou parar de fazer isso para ir na igreja, para voltar. Eu vou... Não, Vai você do está jeito que doente, você não vai esperar melhorar para ir no médico. E ele simplesmente, ele te quer desse jeito. E não preocupa, eu vou parar. Não, deixa que ele que faz a obra. É errado a pessoa ser interesseira, por exemplo. Vou para a igreja porque Deus vai curar minha doença. Vou para a igreja para arrumar uma namorada. Vou para a igreja porque eu estou endividado, preciso de ajuda. Mano, eu acho que, primeira coisa, muitas vezes nós somos atraídos pela necessidade. Eu vi... É uma forma do Senhor, às vezes, nos atrair. Não vou te falar todos, mas a maioria das pessoas que foram até Jesus foram pedindo alguma coisa, e eu não lembro de ver, não posso falar que são todos, mas eu não lembro Jesus negar alguma coisa para alguém. Não. Falar você não merece. Ele chegava, Jesus... Condenando alguém, né? Falando, Nunca você é vi. pecador, volta lá que eu não vou melhora te um dar. pouco e volta. Nunca vi. É verdade. O cego chegava e falava, Jesus, me cura, curado. Ele nem perguntava por quê, né? Nunca vi perguntar, por que você quer ser curado? A única coisa que ele perguntava é o que você quer. Eu não via perguntar pra quê, por que motivo, o que você vai fazer com isso? Mas você vai devolver pra mim? Se eu te curar, você tem que me pregar. Nunca vi. Você tem que me dar o dízimo. Do dízimo é bom, hein? Dá o dízimo primeiro, senão eu não te curo. Nunca vi. Não. Jesus, eu vou falar todos, se vocês acharem, depois vocês me corrigem. Todas as pessoas que pediram alguma coisa por Jesus, ele fez. Todos que pediram, ele fez. E não era pedidinho não, meu amigo. Ressuscita meu filho fazendo favor. Eu não vi isso, não pedindo fazendo favor, não. Era Jesus, ressuscita meu filho. Cadê? A única coisa é perguntar, onde tá? Traz lá. Manda vir e... Primeiro ele fazia um milagre, depois falava, né? Vai num peques, vai, anuncie, vai... Às vezes até falava, não anuncie. Depende. Mas você tem estratégia. Era a estratégia do... Inversão. Inversão, que a hora que ele falava, você não anuncia, não. Aí que o pessoal falava, né? Mesmo. Tá louco. Mas essa questão das pessoas irem até Deus por interesse, vai por qualquer motivo. Se hoje você está precisando passar numa prova, numa residência, se hoje você está precisando de dinheiro, se hoje você está precisando de namorada, marido, tá precisando do que for, vai. Pede. Ele vai te dar um milagre. Pede acreditando. E você vai ficar tão grato que aí você vai querer servir. O Senhor transformou a minha vida. Por que que eu não vou retribuir aquilo que Ele fez por mim? Então, existe duas diferenças. Você servir a Deus por obrigação e você servir a Deus por gratidão. Eu, sinceramente, por muito tempo eu servi a Deus por céu. obrigação, para ir para o céu. Eu já fui desse aí, já. E hoje eu sirvo a Deus, além de ser filho amado, porque Ele transformou a minha vida. Me deu tanto que... Exato. Como que não vou devolver? Por exemplo, eu te dou uma casa. Aí você vai brigar comigo? Não. Você vai... Se eu te dei uma casa. Não, você é eternamente Se grato. eu te dei uma casa, se um dia você vai, por exemplo, nossa, o Ito me deu uma casa, eu vou tacar uma pedra nele, eu vou esquecer ele, se eu fizer churrasco na minha casa aqui, eu não vou convidar, eu vou ser lembrado por você, mesmo sendo falho por muito tempo. Olha, às vezes a gente... Você sabe qual é o principal adversário nosso? Muitas pessoas atribuem, é o diabo. Mas somos nós mesmos. Olha lá, a mulher do fluxo de sangue mesmo nem precisou pedir. Ela acreditou tanto que ela falou, se eu encostar nesse cara aqui, eu vou ser curado. E ela percebeu na hora. Porque tava todo mundo relando nele. Ela foi curada por quê? Porque ela teve fé que aquilo ia acontecer. Eu vou te contar uma história aqui. Posso contar ou você ia falar alguma coisa? Não. Tava eu lá na
Argentina, com os guris lá na montanha, tá louco, descendo a montanha 60 por hora no snow, a galera louca mesmo, gurizada fraca das cabeças. E aí, por que eu fui pra Argentina? Porque o ano passado eu tinha ido pro Chile, lá onde eu aprendi a ser professor de snowboard. Você dá aula? E aí, vi neve, uma das criações de Deus mais bonitas que tem. Eu vi neve assim, cara, céu é tudo branco. Assim, é gelado mesmo? Tá, é muito gelado? Queima. Queima? Se queima é quente. E queima o olho? Se você tiver sem óculos? Não, tá que não, mas o sol é muito forte, que bate e reflete muito. E aí, só que nós não viu cair a neve. Minha mãe falou assim, eu quero ver cair neve. E eu falei, mãe, tem que pedir, não é pra mim não, ó. É pra Deus. E aí, no outro ano, que foi esse ano agora, minha mãe falou assim, vamos pra Bariloche, que eu acho que lá eu vou ver cair neve. Que ela via nos filmes, via na televisão, na propaganda. E aí, acreditava que lá ia cair neve, certo? Então ela foi com esse desejo de ver nevar, queria ver caindo. E aí, ela foi com esse objetivo, chegou lá, tava com pouca neve, cara. Tava assim, até esquiar lá, as montanhas tava com pouca neve. Tinha 7 anos que isso não acontecia. Em meio de julho tá com pouca neve. E aí nós ficou tudo preocupado, olhando a previsão, não tinha previsão de nevar, e minha mãe ficou triste com aquilo. É justo, é certo nós ficar triste estando numa viagem na Argentina, porque não nevou. Isso é de uma extrema mimação, né? De uma extrema mimação. E aí, a gente tava querendo, porque a gente foi com esse objetivo de ver neve. E aí, a gente fez a oração. Eu fiz a oração mais ousada ainda. Eu falei, papai, muito obrigado, porque o Senhor vai mandar neve pra minha mãe ver. Você já pediu agradecendo? Não deu nem tempo, não deu nem prazo eu pedi. Eu falei, obrigado, porque o Senhor vai mandar neve pra gente ver, pra minha mamãe ver. E aí, sabia com extrema certeza como me mandou. E deu certo? Eu ia mandar, calma. Aí a gente, lá, sou mimado. A gente tava lá no hotel, e aí a gente achou que ia nevar lá no hotel, e não nevou. E aí, fui pra montanha, minha mãe e meu pai não ia. Fui pra montanha com a gurizada do Snow, né? E quando eu cheguei lá na aula, neve demais. Falei assim, mamãe, Deus mandou aqui a neve pra você, tava 100 km da minha mãe. Já desenvolvi um Uber na hora. Falei, mãe, manda no Uber ir te buscar, você vai ver neve agora. Deu outro, pegou minha mãe e levou pra lá, e ela viu neve. Minha mãe merecia ver neve, né? Não. Ela precisava ver neve. Não. Ela viu neve por quê, Marco Aurélio? Porque ela pediu. Exatamente, é isso, cara. É o poder de pedir, não tem outra explicação. Vamos ver. E o mais lindo é que às vezes pode vir um não de Deus ao nosso pedido, mas esse não é pelo motivo de que ele dará algo muito melhor. Olha o seguinte não de Deus. Você é o Bill Gates, né? Famoso Bill Gates. Ou às vezes você vê o pai mexe em 1990. Rico demais. Mano, é só e aí, dar um comentário. Eu vou comentar desse aí, eu acho. Ah, é? Dá um aí, que eu dou outro, então. Você tem 5 anos de idade. E isso é filho do Médio 1990. Médio 1990 rico demais. 2 mil alqueires de terra. Quanto que era o plantão em 1990? Que ganhava por base 80 mil reais por mês e o alqueire de terra era R$1.000. Então... E a cabeça de gado, arroba? 250 reais a cabeça de gado. Vaca gorda, 250 reais. E aí, você vai fala assim, papai, me dá uma Hilux com 5 anos de idade. Você daria Hilux pro seu filho? Não. Por quê? Porque ele não sabe dirigir. Não sabe dirigir. Às vezes aquela Hilux vai causar um risco ao seu filho. Um pai não dá uma arma para uma criança de 5 anos de idade. Não é porque ele não ama a criança. Nem porque ele não tem condição. É porque não é o momento. Então, às vezes, alguma coisa que Deus não te dá é por um motivo de te proteger ou esperar você se preparar mais. E agora dá que você ia fazer. Tem um tempo atrás, eu tinha pedido um iPhone pro senhor. Certo. E eu falei, há uns anos atrás, falei, senhor, me dá um iPhone. Na época tinha o 15 já. Eu falei, fui humilde. Me dá um iPhone 12, 13, tá bom? Aí, e nada. Eu falei, cara, não vou forçar. Eu podia parcelar, podia... Eu falei, não, comprar seminovo. Eu falei, não, pedi pro Senhor, descansei. Falei, Senhor, eu te entrego, tá em tuas mãos.
E eu falei, cara, que dia, o Senhor não vai me dar. Aí do nada, passa um mês, eu recebo um telefonema. Olha, um parente meu, minha avó, me ligou, olha, Marco Aurélio, eu vou te dar um negócio, o que você tá precisando? Eu falei, eu tô precisando do iPhone. Aí eu já falei pra ela, ó, o iPhone 13 é assim, assim, assado. Ela simplesmente virou pra mim e falou, não, vou te dar o melhor. Escolhe o melhor que eu vou te dar. E aí, do nada, veio o iPhone 15. Então, Deus, ele às vezes, o não dele é para ver se a gente vai permanecer com aquela fé, se a gente vai, às vezes a gente recebe um não e começa a reclamar. Então, assim, o fato de, às vezes, o não de Deus, ele é tão bom quanto o sim. Porque tudo tem um porquê. Deus, ele é perfeito, ele é pleno. Deus tem o melhor, ele é soberano. Pra você. Então a gente, às vezes, fica chateado, fica griladinho, emburrado. E às vezes Deus te promete. Você emburrou com Deus? Demais da conta. E já teve medo de Deus? Demais. Cara, eu tinha muito medo de Deus, cara. Porque às vezes a gente ia fazer alguma coisa e a pessoa fala, cuidado! Deus tá vendo. Varão valoroso. Vigia. Vigia. Não é assim, cara. Deus... Você tem medo do seu... Eu não tenho medo do meu pai. Não tenho medo do meu pai. Mas a gente só tem medo quando a gente não conhece. Medo do escuro, né? Medo do escuro. Medo de andar de avião. A maioria das pessoas que tem medo de andar de avião não sabe que andar de avião é mais seguro do que... mais seguro que tem. Só perde pro elevador. Então é falta de conhecimento. Então eu acho que a gente falou aqui uma forma sucinta, um jeito diferente com a galera, né? Uma linguagem mais do guri da galera, né? Tá logo. E a gente foi simples. Tem mais um, só para finalizar aqui, ó. Mateus 21, vamos começar lá no começo. Mateus 21, 18. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada, foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa. Então Jesus disse, olha aqui. Agora, Mateus 21. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Tudo tem alguma coisa que ele falou assim, não, se crer, pede só o que você precisa. Tudo. Pede só o que você não tem. Pede só saúde. Pede só... Cara, eu peço tudo pra Deus depois disso aqui, cara. E a gente tem que viver o que a gente fala, senão você é hipócrita, né? É a mesma coisa. Eu peço pra Deus uma esposa, que eu tenho que casar depressa, que eu vou casar até o ano que vem. E eu ainda não tenho namorado. Eu também. Eu vou casar o ano que vem. E eu peço pra Deus. Eu peço pra Deus o que eu quero comer. Eu peço pra Deus... Cara, eu aprendi uma coisa esses dias que eu tenho que pedir pra Deus, que um pastor falou e eu fiz. Eu vejo o sinal de longe e falo, Deus, abre o sinal pra mim andar mais depressa um pouquinho. Você já orou por vaga de estacionamento? Ouvi falar desse negócio, tô começando agora. Supermercado lotado. Shopping Flamboyant lotado. Mano, é batata, velho. Faz uma oração, Senhor. Eu tô indo pra tal lugar, lá é um lugar cheio, mas eu sei que o Senhor vai na frente e dê uma vaga pra mim. Isso é experiência com Deus. Quando a gente começa a ver Deus operar coisas pequenas, a gente começa a alimentar a nossa fé, até pedir coisas grandes. Pilhamento micro resultados. Exatamente. Se você pediu uma vaga de estacionamento, Deus deu. Depois você pediu sua janta. Chegou em casa, sua mãe tinha feito. Sem você pedir pra ela. Você só pensou, falou, nossa. Às vezes não é nem pedir, falou, nossa, como eu queria chegar em casa e comer um pudim. Você chega em casa, sua mãe fez o pudim, cara. Não tem lógica, conexão assim. E aí... Você pediu o pudim, aí você pediu a cura da asma, Deus deu. Você pediu a neve, Deus deu.
Vai pedir esposa, não vai dar. Que não vai dar o quê? Só se não Pedir vaga quiser. de estacionamento é um clássico. Sempre peço. Parabéns. Aí, ó. Bacana. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover os montes. Outro Quem detalhe. falou o grão de mostarda? Fernanda Cardoso. Fernanda Cardoso. Seguinte, e se sabe você por não que tiver fé? Você sabe por que ele falou do grão de mostarda? Que ele é pequeno? Não, era o menor grão. É o menor, Era a menor semente. Ou seja, não é o tamanho da sua fé que vai movimentar um milagre, que vai gerar um milagre. É você ter fé. Pode ser pequena. Vai cortar lá. Pode ser pequena. E outra coisa. Se... Oh, ia falar, esqueci. Ah, se você não tiver fé também, você pode pedir fé. Tem algum lugar na Bíblia que fala isso, mas não lembro onde que era. Era o pai. O pai tinha um menino que estava endemoniado, e aí ele virou para Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, se você aí tiver com pouca fé, não tiver, vira, Senhor, vai com humildade. Sabe, Senhor, eu não mereço, mas eu te peço, me dá a fé para o milagre acontecer. E você vai ver o milagre acontecer, porque até a fé vem dele. Amém. E o tempo do Instagram aqui, eu quero cortar nós. Eu posso deixar uma mensagem? Vou ler Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Então vocês